Olá, bem-vindos a mais um episódio da minha série Relatos de Projeção Astral. Hoje eu vou trazer um relato que aconteceu ali por volta de 2003. Eu estou seguindo mais ou menos uma sequência cronológica nos vídeos que eu já gravei até agora, foram 14 vídeos. Comecei em 1978, aliás, uma anterior em 77 da Fazenda, antes de eu saber o que era projeção astral. Aí 78, quando eu comecei a desenvolver a projeção consciente, e venho seguindo mais ou menos uma ordem cronológica das experiências até chegar ao presente. Eu tinha já na época uma razoável experiência de projeção, comecei o desenvolvimento ali no meado de 1978, essa experiência aconteceu por volta de 2003, mais ou menos. Meu filho caçula tinha 9, 10 anos, por aí. Eu morava na casa, em uma cidade aqui vizinha, na região metropolitana de Salvador, a mesma que eu falei no relato anterior, a exoprojeção, a experiência em que eu saí com este mesmo filho caçula, mais ou menos na mesma época, em que eu saí com ele, né, abraçado, e saímos da Terra, chegamos até o espaço e depois voltei. É o relato anterior, é o vídeo anterior, tá certo? Quem não assistiu, assista. E esse relato que eu quero trazer agora, hoje, também foi com meu filho, caçula. Um dia eu saí do corpo, ajudei meu filho a sair do corpo, como eu fiz na experiência que eu relatei no último vídeo, para sair da Terra. Eu também peguei ele e levei ele para o mundo espiritual, para uma cidade no mundo espiritual. Foi a primeira experiência que eu lembro que eu levei meu filho para o mundo espiritual. Não costumava ter experiências com ele, até porque ele era criança, ali estava com 9 para 10 anos, mais ou menos. Teve a primeira experiência que eu lembro, que eu tirei ele da Terra, levei para fora do planeta, né, vendo o espaço, foi o relato anterior. E nesse eu peguei ele, também ali criança, 9, 10 anos, e levei para uma cidade do mundo espiritual. E nós fomos para uma construção que eu poderia assim comparar com um shopping center. Já fui muitas vezes de lá para cá, inúmeras vezes eu fui a construções semelhantes ao shopping center. Tem loja, tem lanchonete, cinema, show ao vivo, com palcozinho e banda tocando. Tive muitas experiências em ambientes semelhantes aos nossos shopping centers daqui da dimensão física material. Eu levei ele a uma cidade e nós fomos ao cinema. Eu lembro perfeitamente de chegar nesse prédio, entramos no cinema. Não lembro assim de questão de ingresso para entrar, não lembro desse detalhe, não lembro como foi o acesso ao cinema. Eu sei que nós entramos no cinema e o cinema era circular, um auditório com as cadeiras, né, com a inclinação, com as cadeiras, só que não como os nossos cinemas normais, comuns aqui na Terra, que tá tudo, as cadeiras estão todas numa direção só e a tela lá de frente. Tá todo mundo na mesma direção para a tela. Esse cinema não. Esse cinema, ele era circular e o filme se passava de forma tridimensional, como se fossem imagens holográficas no centro. As pessoas sentavam como se fosse uma arquibancada, só que circular, e o filme estava sendo projetado de alguma forma, mas eu não lembro de ver nenhum tipo de projetor. O filme estava passando ali no centro, todo mundo olhando um pouco para baixo, e ali no centro aquela imagem. A única coisa que eu consigo pensar para dizer assim que era semelhante, que era parecido, imagem holográfica, só que é uma coisa muito, muito avançada. E esse filme demorou, como os nossos filmes no cinema aqui na Terra, às vezes 1h30, 1h45, 2 horas, né, de duração. E o filme se desenvolveu, a história rolou. Durante o filme eu estava
totalmente consciente, durante todo o filme eu estava consciente. Quando terminou o filme, eu ainda estava consciente e com a memória fresca, nítida do filme, da história. Só que depois que eu ainda levei um tempo ali naquele ambiente com meu filho, depois que saímos da sala de projeção, com o tempo, essa memória do conteúdo do filme, essa memória desapareceu. Então, se me perguntar hoje, você lembra sobre o que era o filme? Não, não lembro mais. Enquanto eu estava lá assistindo, eu estava lúcido, consciente. Até quando eu saí com meu filho da sala de projeção, eu tinha a lembrança nítida. Tanto que nós saímos da sala conversando, comentando o filme, né? Saímos conversando, caminhando por um corredor, comentando sobre o filme. E aí caminhamos um pouco, alguns passos, alguns metros, e entramos num corredor à direita e andamos um pouco, um corredor curto, e havia um janelão de vidro, E nós nos aproximamos e paramos ali diante daquele, perto daquele janelão de vidro, e estávamos comentando ainda o filme. Depois de eu sair de casa com ele, chegar naquele prédio, entrar na sala de projeção, assistir um filme longo, consciente, ainda saímos ali conversando sobre o filme, e aí, ali junto daquele janelão, como se fosse uma parede de vidro, a gente conversando sobre o filme, comentando o filme, e aí eu olhei para baixo e vi, tive uma percepção de que nós estávamos assim num segundo andar, porque nós víamos uma quadra de tênis lá embaixo, ao lado do prédio onde nós estávamos, né? Bem ao lado, mas pela inclinação da visão que a gente tinha da quadra e o tamanho que a gente via as pessoas jogando tênis, um rapaz e uma moça jogando tênis, dava para ver que pela aproximação, pela inclinação da visão, a gente devia estar no segundo andar daquele prédio. Não era térreo, era o segundo andar. A gente via de cima para baixo, né? E aí tinha um rapaz e a moça jogando tênis. Aí uma hora que antes de sacar, ele olhou para cima, viu a gente, sorriu e fez um leve aceno. Ele sorriu e acenou. Eu também fiz um leve aceno, também dei um sorriso, retribuí, né, aquele sorriso. Não lembro do retorno, não lembro da hora em que nós retornamos, da hora em que nós saímos daquele lugar, eu não lembro, tá? Lembro de quando saímos de casa, lembro a chegada desse prédio, numa cidade espiritual, lembro de entrar na sala de projeção, durante o tempo que eu estava assistindo e até enquanto estávamos conversando ali junto àquele paredão de vidro, vendo o casal conversando lá embaixo na quadra de tênis, eu estava lembrando nitidamente de todo o filme, comentando o filme com meu filho, vi aqueles jovens ali, espíritos desencarnados, ali todo mundo era desencarnado, quer dizer, todo mundo não, porque eu e meu filho não éramos, talvez ali também tivessem outros encarnados como nós fora do corpo, também indo ao cinema no plano astral, no mundo espiritual. Mas não lembro do retorno para casa, tá? Isso mostra essa experiência longa, uma das muitas experiências longas que eu tive, assim, numa sensação de tempo, do nosso tempo terrestre, uma sensação de muitas horas, mais de 3 horas de duração, porque o filme, vamos botar o filme próximo aí a 2 horas, mais o tempo de ida, mais o tempo que ficamos ali comentando, talvez aí umas 3 horas de duração. Tive muitas experiências assim, longas, como a visita a Jorge Harrison, que em breve eu vou também aqui relatar. Isso mostra como o mundo espiritual mais próximo, nas camadas mais próximas daqui da Terra, da crosta terrestre, da dimensão física, onde nós estamos vivendo agora com esse corpo chamado corpo de carne, né? O corpo físico,
As dimensões espirituais, plano astral, mundo espiritual, logo após essa nossa dimensão, pouco acima, ela é muito parecida com a dimensão física. Então, são cidades com construções, com prédios semelhantes a shopping center, como eu falei, escola, biblioteca, museu, tudo isso eu já visitei, esportes. Nós vamos ver aqui ao longo dessa série, eu vou trazendo relatos de prática de esporte, de lazer, tantas coisas que eu já fiz nesses 46 anos que eu estou completando agora, de experiência de projeção astral com nitidez, com bastante lucidez e consciência. Eu vou trazer aqui muitos relatos mostrando como tem esporte, como tem lazer, como tem estudos, escolas, hospitais, principalmente nessas dimensões mais próximas da Terra, tipo a conhecida cidade Nosso Lar, do livro Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira. Naquela época, Valdo Vieira ainda trabalhava com Chico Xavier, dividindo ali a psicografia, naquela época, né? Acho que nos anos 60, não me falha a memória, e nós podemos ir, já fui incontáveis, centenas de vezes a cidades do mundo espiritual. Alguns livros espíritas chamam de colônias, eu não gosto muito de chamar de colônia não, são cidades. Aqui na Terra a gente chama de cidade, por que chamar de colônia? São cidades espirituais. Então, Nosso Lar é uma cidade espiritual, né? Já fui a muitas cidades espirituais, e indo a essas cidades do mundo espiritual, mais próximas da dimensão física, a gente vê uma grande semelhança. Eu vejo veículos, como vou trazer relatos depois, carro, avião, não avião igual o nosso, é carro, ônibus, né? Jipe militar, vários tipos de transporte, né? Barco, já vi barco em mar, depois vou trazer aqui relato falando disso. Tem lago, tem rio, tem montanha, tem floresta. Então, muita coisa que nós temos na Terra, na dimensão física, também existe no mundo espiritual. E o cinema, que é lazer e cultura, também existe lá, né? O cinema é uma das coisas que eu já fui assistir shows, música ao vivo, ou música chamada mecânica, com o som tocando, sem banda tocando ao vivo. Já trouxe aqui um relato do encontro com um amigo meu desencarnado, jovem, né? Morreu no acidente de automóvel. E aos poucos eu vou trazendo aqui relatos e trazendo conteúdos sobre o mundo espiritual, sobre o corpo espiritual, sobre as qualidades, as propriedades do corpo espiritual, né? Aqui na Terra, se eu sair do corpo, como eu já fiz incontáveis vezes, eu não atravesso a parede. Eu no corpo físico, ou melhor, desculpe, aqui na Terra, me equivoquei, aqui na Terra, eu estando aqui, que eu chamo de zona etérica, fora do corpo, eu atravesso essa parede, porque essa parede é física, é material. Então, eu no corpo astral, no corpo espiritual, posso atravessar a parede. Mas quando eu vou ao mundo espiritual, lá nas cidades espirituais, nas construções lá do mundo espiritual, nessas cidades espirituais, eu não posso atravessar a parede, atravessar a porta, eu tenho que abrir porta. Isso incontáveis vezes, vou trazer muitos relatos, né? A pessoa abre porta, eu abro porta, e, né, tem a parede, então eu não vejo o que está atrás da parede, porque eu estando lá numa cidade do mundo espiritual, as coisas lá, para mim, eu estando no corpo astral, no corpo espiritual, elas são tão físicas, tão materiais em relação ao meu corpo astral, o corpo espiritual, quanto as coisas físicas, materiais aqui na dimensão física, quando eu estou acordado no corpo físico. Lá é tão material quanto, né? Pouca gente, estando nessas primeiras camadas do plano astral, tem capacidade, tanto desencarnado quanto encarnado, pouca gente de plasmar, aquela coisa de achar que plasma tudo, não. Não é qualquer um que chega no mundo espiritual, nessas dimensões que são mais densas, mais próximas da Terra, que pode plasmar tudo, sai plasmando tudo. Não é assim. Tanto que você não atravessa uma parede que lá, você fora do corpo físico, você no corpo astral, lá aquela parede é tão material quanto o seu corpo astral. Material, entenda-se, daquela matéria astral, daquela dimensão espiritual, que é a mesma matéria, o mesmo tipo de matéria do seu corpo
espiritual. Então eu vou trazendo aos poucos, ao longo aqui dos relatos, que eu vou trazendo dessa série de vídeos que eu criei recentemente, vou trazendo relatos curtos, não vou gravar vídeos assim muito longos, e em cada vídeo, em cada experiência, em cada relato desse de projeção astral que eu tive ao longo desses 46 anos, eu vou falando um pouquinho do mundo espiritual, do plano astral e de uma série de outras coisas, tá bom? Vou ficando por aqui para não me alongar mais. Se você não é inscrito no canal e gostou deste vídeo, já assistiu outros anteriores, tem interesse em ser notificado, ser informado a cada postagem que eu fizer de um novo vídeo, seja da série Relatos de Projeção Astral, seja da outra série que eu tenho, que é Café com Jesus, seja do meu programa de quarta-feira à noite, que é Visão Espiritual, se inscreva no canal para ser notificado, tá bom? Vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.